Olá, eu sou o João Nascimento, camareiro. Vou falar um pouco de quando eu ingressei no teatro, faz mais ou menos 15 anos. Comecei fazendo bico com um grupo de atores do Paulo de Almeida, amigo meu. Na época ele me convidou para fazer bilheteria. Ele estava com uma peça em cartaz, com um grupo dele, e precisava de alguém para administrar a bilheteria. Daí ele me convidou e eu fui fazer administração. E foi muito boa a experiência, porque dali eu comecei a pegar gosto pelo teatro. E fui ajudando eles a montar o cenário, desmontar. Eu não fiquei só na administração, comecei a fazer também esse tipo de coisa, tomando conta dos objetos de cena e tal. E foi muito bom, eu fui pegando gosto e tempos depois eles fizeram uma outra peça, comemorando os 40 anos do saudoso Humberto Magnani. Na época eu estava desempregado e eles me convidaram novamente, o mesmo grupo me convidou novamente para se eu queria fazer parte. E eu fui, como contra-regra. E daí não parei mais. Vieram outras e outras peças, né? Conheci mais gente no meio artístico do teatro. Conheci vários diretores, Roberto Lage, Regina Galdino e muitos outros. Então, eu fui fazer uma peça, As Pontes de Madison, dirigida pela Regina Galdino, e lá eu conheci a camareira Elisa Galdino, por acaso irmã da Regina, e eu ajudava muito ela lá nos camarins, além da contra-regragem, eu ajudava muito ela nos camarins, com os figurinos, e ela começou a me encorajar. Hoje eu falo que ela é minha madrinha de camarim. E ela começou a me encorajar que poderia ser camareiro também. E com um certo tempo fui convidado para fazer uma peça como camareiro, indicado por ela, o Libertino, com o Cássio Capim, direção de Jô Soares também. E foi meu primeiro trabalho como camareiro. Aí daí não parei mais. Faço esse trabalho já como camareiro há mais de 10 anos, como camareiro. E é o que eu faço hoje, eu amo fazer esse ofício de camareiro. Daí eu fui conhecendo outros produtores, né, da área de teatro. E eu me conheci o Maurício Inácio, do qual eu trabalho até hoje, sempre com ele. O Gabriel Fontes, tem a Angela Dória, que também é produtora, eu faço trabalho com ela há um bom tempo também. E fiz vários outros trabalhos com atores conhecidos, como a Débora Falabella, Yara de Novaes, a Regina Duarte, Letícia Sabatella, e vieram muitos outros atores que eu trabalhei. E isso foi muito enriquecedor para mim, né, na área. E graças a Deus sou bem conhecido e procuro fazer tudo que eu faço, eu procuro fazer da melhor forma possível, né? E com isso eu fui pegando bastante experiência no decorrer desses anos. Agora eu vou falar para vocês a rotina de um camareiro, da hora que ele chega no teatro. No caso, o camareiro sempre tem que chegar antes dos atores, 2 horas antes, e dependendo até mesmo do tipo de peça, musical, até mesmo 3, 4 horas. Mas ele nunca pode chegar junto com os atores ou até mesmo depois. Por quê? Porque ele chega, ele já vai verificar todos os camarins, o que tem que fazer. Primeiro ele vai abrir os camarins, vai verificar a limpeza, se teve limpeza. Caso não, vai solicitar alguém do teatro, alguém responsável pelo teatro para enviar a limpeza, né, o pessoal da limpeza para dar geral nos camarins. Feito isso, ele vai
se preparar a pancada dos atores, que geralmente fica meio bagunçada, porque eles bagunçam na hora da maquiagem, fazer a maquiagem, e não dá tempo organizar depois, nem mesmo após o espetáculo, porque geralmente quando termina o espetáculo já está na hora, já é hora quase de ir embora e desocupar o teatro. Então fica sempre para o dia seguinte. Aí ele vai ver o lanche, para ver o lanche, como é que está o lanche, passar um café, organizar a mesa do lanche para quando os atores chegar também já está tudo organizado essa parte do lanche, o café já feito, essas coisas. Agora vai fazer o quê? Vou ver os figurinos, vamos ver os figurinos. Às vezes tem algum figurino que precisa de alguma coisa descosturado, vai pegar, vai costurar. Por isso tem que ter, aqui tem, o camareiro sempre tem que ter seu kit costura. Tem que ter agulha, linha e várias cores, né? Para que ele possa fazer esse tipo de reparo se precisar. E às vezes acontece, até mesmo acontece de um figurino se danificar durante o espetáculo, que o camareiro não consegue fazer na mão. Daí é que entra a produção. O camareiro vai, procura a produção, entrega para a produção procurar um profissional para refazer aquela peça. Entendeu? Aí, feito isso, verificando o figurino, aí vai passar todos os figurinos, vai colocar nas araras no camarim, né? Organizar tudo bonitinho no camarim, ator por ator, com os respectivos calçados, e os adereços também, que vai ser usado na peça, junto com o figurino, tem que estar na bancada também junto, que seja um relógio, um anel, uma aliança, brinco, uma pulseira, esse tipo de coisa. Também tem muitas vezes que, a maioria das vezes, tem peruca, dependendo do tipo de peça, usam peruca. Tem que ter aquela manutençãozinha básica, né, que o camareiro faz. Fazer o penteado, se for coisa muito difícil, que exige de um profissional, de um peruqueiro profissional, aí a produção aí providencia um peruqueiro para refazer esse tipo de penteado. A maioria das vezes dá para você dar seus truques, né? Fazer seus tipos de manutenção na peruca. Aí feito isso, vai para começar a organizar as coxias. Começar a organizar as coxias. De que jeito vai organizar as coxias? Durante o espetáculo, sempre tem troca. Geralmente tem troca de figurino. Daí, vai para as coxias, colocar os determinadas trocas que porventura tem durante o espetáculo, do ator, da atriz, determinado local que é determinado para fazer essa troca. Às vezes tem troca que é muito rápido, o camareiro tem que estar sempre atento a tudo, muito rápido. E para isso tem que ter um local já determinado para a saída do ator, já é marcado. Lá ele vai deixar os figurinos, com os adereços que tenha, caso tenha algum adereço para também trocar o tipo de colar, tipo de anel, esse tipo de coisa. Deixar junto, se for calçado também deixar junto, né? Isso tudo antes do espetáculo, isso na preparação. E o ator, o camareiro sempre de olho nos camarins, sempre ficar atento aos camarins, porque os atores começam a se trocar e o camareiro tem que estar próximo, ou dentro do camarim, ou mesmo ali do lado de fora, mas sempre atento para uma determinada chamada de algum deles, para auxiliar em alguma troca. Colocar uma peruca, colocar um calçado, fechar um zíper, às vezes acontece muito isso,
Isso faz parte da rotina do camareiro. É, com os horários do início da peça, né? Sempre ficar atento quando dá primeiro sinal, já olha o primeiro sinal, fica atento, daqui a pouco dá o segundo sinal, já está mais próximo ainda. Então isso tudo faz parte do camareiro ficar atento a isso, né? Não ficar com conversa, né, com os atores, para não tirar a atenção deles, né? Eles estão, às vezes, muito concentrados lá para entrar em cena. O camareiro não pode ficar puxando conversa desnecessária com os atores. Sempre ficar atento, mas não de conversinha, a não ser que haja alguma conversa da parte dos atores para perguntar alguma coisa desse tipo, mas não com conversas alheias, né? Porque tira a atenção dos atores. Deu o segundo sinal, vamos avisar no segundo sinal, que já vai ficar de prontidão para o terceiro sinal já entrar em cena. Aí vai ficar de prontidão na coxia, para determinadas trocas que eu já falei. Aí o camareiro também ele tem que estar sempre com uma lanterninha desse tipo. Uma lanterninha desse tipo, para quê? Porque nas coxias é sempre blackout total pra gente. Fica só durante o espetáculo, fica só a luz do palco, a luz da peça. E com essa lanterninha aqui, auxilia você para numa saída do ator numa saída para uma troca, né? Ele não pode direcionar a luz da lanterna para o lado do palco, sempre em direção para a parede, ao contrário, para não vazar a luz para o palco, né? E sempre estar ali atento a isso e deixar sempre água para os atores, às vezes algum lenço de papel, né? Um lencinho de papel para uma eventual sujeira de maquiagem, transpira e suja a maquiagem. Isso durante todo o espetáculo, sempre atento. Coisa também que é uma coisa padrão de camareiro, de quem fica em coxias, quem fica tanto camareiro, seja quem for que estiver trabalhando ali nas coxias, é usar preto total, camisa, calça, sapato, né? Fica sempre de preto, é padrão de teatro, é isso. O camareiro sempre é bom ter um avental tipo assim, tipo esse de tenha bolso. Por quê? Porque sempre precisa de alguma coisa, tipo, tem que ter um pente, né? Na hora o ator, a atriz sai de cena rapidinho, quer dar uma arrumada no cabelo e tal, também tem que ter. É bom ter uma calçadeira para auxiliar nas trocas do sapato, que tem troca de sapato também. Tesoura, por exemplo, tesoura, precisa cortar alguma coisa rapidinho, tá, tem uma tesoura assim. Alfinete, tem que ter alfinete para alguma determinada emergência de algum figurino abrir, cair o botão, sei lá, ou até mesmo os zippers, vai auxiliar com alfinete. Isso tudo faz parte e é bom o camareiro sempre ter isso com ele sempre, nunca esquecer desse tipo de objeto com ele, entendeu? Que é para ter esse auxílio, caso precise. E geralmente assim, os espetáculos eles sempre têm, as trocas sempre são rápidas. Raramente você tem uma troca que seja aquela troca bem tranquila, tem, mas a maioria das vezes é bem rápido. Eu lembro que eu fiz um espetáculo, o Carmen Miranda, e era muita troca. Eu fazia uma troca da atriz, a Amanda Costa, que fazia a Carmen Miranda, e ela tinha mas muita troca, como todos os outros atores tinham. Ela tinha uma troca que
eu fazia em 7 segundos, 7 segundos. Até sair do palco, eu tirar, auxiliar ela tirar o figurino que ela estava para repor o outro, para colocar o outro. Requis muito ensaio. Isso tem que ensaiar bastante para tudo saia perfeito. Porque a gente está ali nas cocheiras dos camareiros para aprontar o que vai sair lá na frente no palco, para o público. Então, por isso que tem que ter o máximo de cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de troca, com os figurinos, figurino amarrotado, mal passado, esse tipo de coisa não pode acontecer, porque a gente está dando o melhor possível para quando chega o ator, até chegar lá no palco, chegar bem vestido, uma roupa bem passada, entendeu? Mesmo que seja assim, trocas rápidas, mas tem que ser, não dá, dá. Vamos fazer bastante, ensaio bastante. E às vezes você começa a fazer essa troca que eu acabei de falar de 7 segundos, segundo, né, minuto, 7 segundos. De início a gente fazia, logo no início era 3 minutos, baixou para 2 e pouco, baixou para 1 e pouco, até chegou nesse tempo de 7 segundos. Tem gente que não acreditava que essa troca era tão rápida desse jeito, mas consegue sim, entendeu? Só atenção, foco no que está fazendo, né? Sempre estar atento a tudo. Não pode parar para respirar um segundo, 1 milésimo de segundo, não pode, porque pode dar erro na frente. E em matéria de agilidade também, como eu falei, o camareiro ele pode sim fazer contrarregagem, pode entrar em palco para fazer uma mudança de cenário, né? Coisas assim básicas, faz sim. Eu fiz o Love com a Débora Falabella e a Arene Novas. Então eu fazia 2 trocas de cenário, que era coisas também muito rápidas. A gente tinha o tempo bem mais corrido, porque enquanto eles estavam se aprontando de uma certa forma em palco, eu estava lá no palco também fazendo a transformação do cenário. Isso faz parte também, pode sim acontecer com o camareiro, né? Isso faz parte também dessa rotina do camareiro, ficar fazendo esse tipo de trabalho, de coisa. Faz parte da peça. Além de ter os contra-regras, mas também o camareiro tem a sua cota também para ajudar. É uma forma de juntar uma equipe. Costumo falar isso, aprendi isso também. Com todos esses anos, trabalhar em equipe. Tanto os camareiros, com os contra-regras, com os técnicos de luz, som. Torna-se uma família, todos ali juntos. Sabe? Um sempre ajudando o outro, nas horas necessárias. Lógico que não vai deixar de fazer o seu para fazer os outros. Fazendo o seu e colaborando com os outros também colaborando com você. Foi assim que eu comecei a minha vida de camareiro, ajudando a camareira na época, Elisa, e com a minha ajuda para ela, fui adquirindo experiência. E hoje me tornei um camareiro. Eu sou, a curiosidade de como ela fazia e com toda a paciência que ela tinha de me dar os toques. E até hoje, a gente continua aprendendo com ela, também aprendendo comigo, faz parte de tudo isso. Ao final do espetáculo, terminou a peça, os atores vão sair de cena, lógico, após os agradecimentos, eles vão sair, vão se direcionar para onde? Para o camarim, camareiro acompanhando lá, para ajudar a tirar aqueles figurinos deles, né, tirar os figurinos, e após tirar todos os figurinos, eles se trocam, colocam as suas roupas e vão embora. O camareiro não vai, ele fica, continua ainda no camarim, no teatro. Para quê?
Não para deixar o camarim impecável, não, mas também não pode deixar o camarim bagunçado. Primeiro, vai pegar todos os figurinos, geralmente sai suado, transpirado, e tem que ter um borrifador desse, né? Às vezes a produção compra um produto já específico para colocar, borrifar nos figurinos, o isofórmio, por exemplo, né? Às vezes você pode usar da sua própria criatividade, que a gente aprende muita coisa em teatro, esse tipo de fazer, aprontar um preparo para borrifar, tipo amaciante, com vodka. Você pode fazer essa mistura que é muito bom para borrifar nas roupas após os atores irem embora. Vai colocar nos cabides, colocar nas araras, borrifar uma por uma, né? E colocar no lugar arejado, procurar deixar no lugar bem arejado, com as meias, os sapatos também, né? E dar aquela tapinha no cenário, no camarim. Feito isso, vai pro palco, ver o que ficou lá no palco. Para recolher tudo, não pode deixar nada no palco. Os figurinos que foi feita a troca durante o espetáculo, levar também para o camarim. Algum tipo de calçado, algum tipo de adereço. Deixar o palco livre para de repente, às vezes, no dia seguinte tem um espetáculo antes, geralmente, se você estiver fazendo um adulto e no dia seguinte tem um infantil, que infantil sempre é no meio da tarde e não é de você, é outra equipe, então tem que deixar essas coisas livres. Precisar desmontar, tem 3 camarins, mas precisar desmontar 2 ou 1 para deixar livre, tem que fazer isso, entendeu? No domingo, por exemplo, é o último dia do espetáculo. E o figurino para lavar, aquele figurino que foi usado de sexta a domingo, ou de quinta a domingo, como que vai fazer com esses figurinos que precisam lavar? Vai recolher todos os figurinos que precisam lavar, separados dos demais. Tem figurino que não há necessidade de lavar toda semana. Tem figurino que não há necessidade de lavar, o tipo de figurino. Mas tem uns sim que precisa lavar, às vezes até lavar da sexta para o sábado, à noite, acabou uma camisa, transpirou muito, o ator se suja, dependendo do tipo de cena, tem que também ter um sabão, né? Produção para deixar sempre uma caixa de sabão lá, pode se lavar, deixar no banheiro do camarim para secar. Isso, se for necessário, no sábado ou domingo, esse tipo de coisa. Mas no domingo, como é o último dia da semana do espetáculo, os que precisam lavar, recolher todos, fazer a relação de todos os figurinos, camisa, calça, vestido, blusa, todo tipo de figurino, meia, e passar para a produção. Entrega na mão da produção, a produção leva para lavar, né? Determinada lavanderia. Às vezes pode acontecer também, se for um espetáculo, pouca gente, tem pouco figurino. Negocia-se com a produção, o camareiro pode, se quiser ganhar um pouquinho mais, leva para casa, eu mesmo estabilizo e lavo e trago. Lógico que isso é reembolsado para você. Tudo isso faz parte do camareiro. Desde que ele se responsabilize, e leve para sua casa, lave, e na sexta-feira seguinte ou na quinta, que é o próximo dia de espetáculo, está pronto para usar novamente. Essas atores, todos os atores já estão indo embora e você está sozinho no camarim. Fechou-se o camarim, tá? A chave passa, a chave para o responsável do teatro. Aí sim, você está liberado para voltar para a sua casa, sair para onde você quiser.
É isso.